Bom, boa noite. Tá cheio hoje, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho de EQM, reencarnação, da EQM é a reencarnação. Eu preciso de uns minutinhos para me sintonizar de novo, que eu fiquei emocionado. Mas assim, é da EQM a reencarnação. E EQM significa experiência de quase morte, né? É um fenômeno que já é observado pela medicina há muito tempo e que foi muito questionado e agora não tem mais como questionar, já é considerado uma verdade, né? E eu vou fazer o link da EQM com a reencarnação, tá bom? Já está funcionando aí? Eu vou passar um filminho primeiro. Acho que vocês já devem ter assistido esse filminho, mas... I saved you, little buddy. Essa é a EQM de um esquilo. É exatamente isso daí que acontece, né? Então, o que é EQM? Pessoas que estiveram clinicamente mortas por um certo período de tempo e que foram ressuscitadas, trazendo da experiência um relato que guarda correspondência com o de outras pessoas em situações idênticas. Então, isso vale para qualquer pessoa mesmo, independente do nível cultural, do nível intelectual, da onde nasceu, do tempo, historicamente falando. Então, o que muda é a forma de relatar, mas a experiência ela é muito parecida. Qual que é a incidência da experiência de quase morte? Então, sempre houve, né, que eu falei, historicamente a gente já tem descrições de experiência de quase morte. A primeira descrição é na Bíblia, né, Paulo aos Coríntios. A história de Er, que está descrita no livro A República, de Platão. O livro tibetano dos mortos, aliás, é uma descrição de EQM maravilhosa lá, é bem detalhada, inclusive. E por que hoje é mais comum a gente ter pessoas com EQM? Porque hoje a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia de ressuscitação cardiopulmonar, que muitas pessoas que morreriam não morrem por causa da ressuscitação cardiopulmonar, do atendimento médico hospitalar, pré-hospitalar, né? Hoje em dia, a gente tem no Brasil um sistema bem legal de atendimento pré-hospitalar, e esse pessoal tem salvado muita gente, tem tirado muita gente, né, de uma situação que seria irreversível com os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Então, com o maior número de pessoas que estavam morrendo e não morreram, essas pessoas voltam e descrevem a EQM, né? Esse estado atual das pesquisas, eu fiz essa pesquisa em 2007. Aí eu fiz uma repesquisa ontem para trazer os dados atualizados para vocês. Mas era, em 2007, mais de 80 pesquisadores só nos Estados Unidos, estudando EQM, e pelo menos 155 trabalhos publicados em revistas médicas. Em 2007, eu fiz a pesquisa ontem, só em um banco de dados, no Medline. Olha quantas deu. 11.385. Isso porque eu achei mais 48 no PubMed e parei de contar porque eu já queria provar meu ponto, provei, né?
Quer dizer, o pessoal está estudando isso ainda. Ela é um estado, é um fenômeno biológico bem caracterizado, mas sem um mecanismo identificado. Ou seja, os médicos sabem que acontece, sabem que não é invenção da cabeça da pessoa, sabem que a experiência é bastante detalhada, que ela está bem delimitada, bem caracterizada, mas eles não conseguem explicar. Por quê? Porque para você explicar EQM, você tem que dizer que a mente não é um produto do cérebro. Se você disser que a mente não é um produto do cérebro, você vai dizer que existe espírito, não é? E como eu vou mostrar, se você disser que existe espírito, e esse espírito se manifesta através do corpo, você vai ter que cair no conceito de reencarnação. Para a maior parte dos pesquisadores, que eu vou citar aqui para vocês, boa parte deles pararam de pesquisar EQM. Por quê? Porque não tinha mais o que mostrar da EQM. Já provaram que a EQM é um fenômeno biológico, que independe de religião ou de cultura, né? E eles agora estão pesquisando a memória extracerebral. Estão pesquisando da onde vem a capacidade de reter informações se o cérebro não está funcionando. É o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Uma outra coisa interessante é com relação à frequência com que acontece. Então, estudando os vários autores, eu percebi o seguinte: o Dr. Melvin Morse, por exemplo, ele é pediatra, neonatologista. Ele trabalhava em UTI pediátrica e neonatológica. E no trabalho dele, que ele só pesquisou EQM em criança, que é um negócio bem interessante também, 85% das crianças que tinham morte clínica é quando tem parada cardiorrespiratória e o médico tem que fazer a ressuscitação cardiopulmonar. 85% dessas crianças tinham lembranças do que aconteceu durante o período que elas estavam clinicamente mortas, né? Inclusive, uma das coisas que ele faz é pedir para as crianças desenharem o que elas viram. E é muito legal você ver os desenhos, né? Ele tem uns 3 ou 4 livros. Infelizmente, o Dr. Melvin Morse ele ficou rico com os livros, deixou de ser pediatra e agora ele está viajando na maionese, né? Como diz o outro. Ele perdeu o rumo, né? Não está fazendo mais nada assim produtivo. Mas os trabalhos dele são muito legais, são muito interessantes, né? O Dr. Kenneth Ring, que é outro grande pesquisador de EQM, a média de pacientes que ele estudou é de 37 anos. E olha como a incidência já caiu para 48%. Né? Por que diminui a média? Depende da especialidade, quem ele está pesquisando, né? Dr. Michael Sabon, a média é de 49 anos, 43%. E o Dr. Pim Van Lommel, que eu acho que é o grande pesquisador de EQM, a média é de 62 anos, a incidência é de 18%. Então, a verdade é que quanto mais jovem, maior a chance de ter uma experiência de quase morte, se você tiver uma parada cardiorrespiratória, uma morte clínica. Aqui é para mostrar que eu não sou mentiroso, eu estava do lado do Dr. Pim Van Lommel, na maior cara de pau, falando meu inglês para vocês, né? Mas foi muito bom porque a gente ficou amigo e o ano que vem ele estará aqui no Brasil fazendo palestra em Goiânia, no Mednesp 2015. Então, aliás, já estão as inscrições abertas, pode entrar no site Mednesp 2015, o maior congresso de ciência e espiritualidade do planeta, com mais de 100 oradores e com vários oradores internacionais com grande produção científica, né? Então, vale a pena a gente ter uma atenção especial para isso daí, né? Porque esse é um dos que pararam de estudar EQM. Ele falou para mim, eu já sei que a mente não sai do cérebro, que o cérebro só traduz o que a mente pensa. Eu quero saber onde é que está essa mente. Eu quero pesquisar como é que a gente faz para acessar isso, né? Quando eu conversei com o Dr. Melvin Morse sobre encarnação, ele falou que não era reencarnacionista porque ele não precisava da reencarnação para explicar nada. Quando eu conversei com o Dr. Pim Van Lommel e perguntei para ele falou assim, não tem outro jeito de explicar, né? Então, a gente já vê que ele está num caminho muito legal, né? As características da EQM. Os relatos independem do sexo, da idade, da época em que aconteceram, da cultura que a pessoa representa. A cultura muda muito assim. Os cristãos falam que viram Jesus, que viram Deus, né? Os budistas falam que viram Buda, o outro fala que viu um ser de luz. Cada um dá um nome que representa dentro da cultura dele. Mas todo mundo vê um ser de luz, todo mundo tem as características não mudam, muda a forma de descrever. Condição social, psicológica, drogas utilizadas na reanimação e tempo de parada cardiovascular. Esses dois últimos itens, quem provou isso, quem mostrou isso foi o Dr. Pim Van Lommel,
com o trabalho dele publicado em 2001. Então, tem um caráter universal, que é o que caracteriza um fenômeno biológico, ou seja, acontece em qualquer ser humano, independente de quem ele seja, de onde ele esteja, né? Quais são os elementos da EQM? Os fatores mais observados nos relatos. Sensação de estar morto, 50%, ou seja, o paciente fala, eu sabia que eu estava morto, né? Ele tinha essa sensação. Sentimento de paz e alívio, 56%. Aliás, depois que eu estudei EQM, dá até vontade de se suicidar, né? Porque é uma maravilha morrer, é bom pra caramba. O problema é que depois eu descobri que tem EQM negativa, que a experiência é extremamente desagradável, ruim, desesperadora. Sabe quando que o EQM é negativa? Adivinha? No suicídio. Então não é um bom caminho para você voltar, né? Você não vai encontrar aquela noz gigante lá do esquilinho, tá certo? A experiência fora do corpo, 24% dos pacientes percebem isso. O túnel, 31%, os pacientes falam que passam por um túnel. Aliás, eles falam que são sugados pelo túnel, né? Como se estivesse dentro de um aspirador de pó. Seres de luz, 23%. O ser de luz, que é diferente, né? Às vezes a pessoa encontra a pessoa, né? Um dos médicos que estavam junto com o Dr. Melvin Morse, ele foi o instrutor do Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia. E ele, aos 22 anos, ele teve uma experiência de quase morte. Ele descreveu essa experiência no congresso. E ele falou assim, no começo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha vergonha de falar. Agora, aliás, ele desencarnou 3 meses depois dessa palestra. Ele falou, agora eu não estou mais nem aí com o que acham de mim. Eu vi Jesus. Jesus, eu estava feliz da vida que estava lá. Aí estavam falando que eu precisava voltar. Ele falava que não queria voltar, igual o esquilinho, né? Aí diz que Jesus falou para ele, o que fizestes do amor em tua vida? E quando Jesus perguntou isso para ele, ele começou a rever a vida dele. E aí ele começou a perceber que ainda tinham coisas para ele fazer antes dele ir, né? Foi muito emocionante essa palestra, muito legal. E aí acontece essa recapitulação em 13% dos casos. Vocês têm que se lembrar que isso aqui são as experiências que as pessoas passaram e que elas se lembram. Mas se você pegar o livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte, em que ele descreve vários espíritos que morreram, não foi uma EQM, foi uma EM, uma experiência de morte, e que eles morreram e eles descrevem como foi a passagem, todos eles fizeram a recapitulação, que é o momento do juízo final. E é o momento em que você vai ser o juiz dos seus próprios atos, pensamentos e atitudes, né? Que é a hora do vamos ver, né? É a hora de você testar a sua capacidade de auto-perdão, né? Que a gente sempre tem falado sobre isso. Mas é sempre uma coisa muito rica isso aqui. Rápida ascensão para o espaço, relutância em voltar, tá bom pra caramba, né? Vai voltar para quê? Tem uma experiente que ela descreve assim, a sensação que ela sentia não dá para descrever com palavras, mas se ela tivesse que descrever, ela pegava o amor que ela sentia pelo filho dela, que era a coisa mais importante na vida dela, multiplicava por 200. Dá vontade de ter um infarto, né? Não dá para suicidar, mas já dá vontade de ter um infarto. Porque imagina isso. Não dá para imaginar, né? E a barreira, 8% descrevem a barreira. Ele vai passar, uns falam que era uma grade, mudava a cor do chão, outros falam que tinha um muro, outros falam que tinha uma planta, mas eles escrevem um limite que quando eles vão passar, eles não podem passar, né? E o ser de luz fala, não, você vai ter que voltar, nesse momento você vai ter que voltar, né? Isso daí não é uma pessoa que falou, são várias pessoas. É isso que é interessante, né? É uma experiência mesmo, né? Como, assim, ir ao cinema é uma experiência única para cada um, certo? Você vai sair de casa, pegar o seu carro, comprar o ingresso, vai assistir o filme, mesmo que o filme seja o mesmo, se eu pedir para as duas pessoas que saíram juntas de casa para ir assistir o mesmo filme e voltarem juntas para casa, cada uma vai descrever a experiência de uma maneira diferente. É exatamente o que acontece, né? E que as próprias experiências também vão se modificar de acordo com a pessoa, a idade dela, né? O que ela já viveu e as coisas que significaram para ela. Então, nenhum relato é igual ao outro. Dificilmente o relato tem todos os fatores. E aí eu tenho uma teoria sobre isso, que é a questão da lembrança. O que marcou a pessoa que estava vivendo aquela experiência, que quando ela volta, ela traz aquilo com ela. A mesma coisa, a ordem. Não existe uma ordem específica,
né? Mas isso também eu acho que deve ter uma ordem mais ou menos lógica por conta do processo de desencarne, né? Mas que na hora que a pessoa volta, ela não lembra exatamente, porque o fator tempo ele é muito nítido para a gente aqui, encarnado. Mas no plano espiritual o tempo é diferente, a relação de tempo é muito diferente. É o grande problema da transcomunicação instrumental, por exemplo. Todo mundo que estuda sabe disso. Quer dizer, o problema de se comunicar é que o tempo é diferente aqui e lá. Eles não conseguem sincronizar a mensagem, né? É muito difícil fazer isso. Então não tem nenhum item que tenha sido descrito por todo mundo e nenhum item que só tenha sido descrito por um, né? Isso resume, acho, a experiência e como a gente pode encontrá-la. E não tem uma ordem fixa nos elementos nas diversas descrições. A única coisa que acontece em todo mundo que tem EQM é o processo de transformação pessoal. Emocional, social e espiritual. Isso é interessante porque o Dr. Pim Van Lommel, por exemplo, quando ele fez esse estudo, ele entrevistou o experiente e a família. E ele fez isso meses depois da experiência, anos depois da experiência. 2 anos e 8 anos. E com 8 anos, muitos dos pacientes já tinham desencarnado, porque eram pacientes que tinham doenças cardíacas graves. Mas aí ele entrevistava a família, né? E a família, todos da família relatam essa transformação. Se transformavam em pessoas mais tranquilas, mais serenas, né? Espiritualizadas, mesmo aquelas que não tinham religião, não acreditavam em nada, elas voltam acreditando, né? Voltam pensando na questão de Deus, da espiritualidade, e socialmente elas se modificam, perdem o medo de morrer, todas elas perderam o medo de morrer, né? Então você veja que é marcante na vida das pessoas, antes e depois da experiência. E essas mudanças são permanentes, elas não mudam por um tempo, né? Então é muito assim, por exemplo, a gente sofre um trauma ou tem um baque na nossa vida. Você é diagnosticado com uma doença grave, por exemplo, com câncer ou com alguma outra doença grave. Aí aquilo vira você do avesso, vira a sua vida do avesso. Quando acaba o processo, ou porque não era, ou porque era, você tratou e melhorou, o que acontece? Você está diferente do que você era antes. Mas para muita gente, essa diferença ela vai se apagando com o tempo. E daqui 10 anos ela já não lembra mais a lição que ela teve quando ela passou por aquela experiência. Isso é muito comum acontecer. Com a EQM, não. Mudou e mudou para sempre. As pessoas não tinham essa reversão para o estado inicial. E essas mudanças que são caracterizadas como permanentes incluem perspicácia, intuição, dá uma destampada na pineal, né? Eles voltam meio médiums, todos eles, às vezes muito médiums também. Tem alguns relatos de a pessoa não tinha nada, não percebia nada, quando volta da EQM, volta vendo o espírito, conversando, com todas as mediunidades possíveis e imaginárias, né? Crença na vida após a morte, obviamente, ele esteve lá, tem aquele negócio, como é que sabe que tem vida após a morte? Ninguém voltou para contar, voltou, um monte de gente voltou. É que quando contava ninguém acreditava, né? Geralmente essas pessoas são ridicularizadas quando elas contam. E como elas têm absoluta certeza, elas não têm necessidade de comprovar isso. Elas não precisam que as outras pessoas acreditem. Elas sabem que é verdade. Então elas se calam. Elas ficam na delas, né? Muitas delas, se você perguntar, ela fala, não vi nada, não. Aliás, do estudo do Dr. Pim Van Lommel, 2 casos aconteceu isso. Quando ele foi fazer a entrevista imediata, eles falaram que não viram nada. Aí depois, na entrevista de 2 anos, eles contaram, né? Aí ele pergunta, por que você não falou na época? Porque eu achei que iam achar que eu estava louco. E eu achei melhor ficar quieto, né? Então isso acontece muito. Sempre numa reunião assim como nós estamos hoje aqui, deve ter o quê? Umas 100 pessoas aqui ou mais, sempre tem alguma pessoa que passou por isso ou alguma pessoa que tem alguém muito querido que passou por isso, né? Sempre tem, porque a incidência não é pequena, né? Melhora da autoimagem, aumenta a demonstração de afeto e desaparece o medo de morrer. Bom, eu não vou ficar falando da parte técnica, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem o que a gente chama de células excitáveis, que são os neurônios e os músculos. São células que são capazes de produzir choques elétricos, né? No caso do músculo, para contrair, né, ou produzir tensão. No caso do sistema nervoso, dos neurônios, para transmitir os impulsos nervosos.
E os neurônios, eles são capazes de gerar e conduzir esses choquezinhos elétricos. O que acontece é que esse choquezinho elétrico, na verdade, é uma corrente elétrica entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. E essa corrente elétrica, ela se propaga no neurônio, né? Como se fosse um fio de eletricidade passando corrente elétrica. Bom, o produto disso é um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético a gente consegue medir com eletrodos. E isso chama eletroencefalograma, né? A Noêmia pediu para eu falar, a gente está fazendo isso nos médiuns aqui do Maria Modesto Cravo. Durante o transe mediúnico, a gente coloca os eletrodos na cabeça do médium e vê qual a atividade elétrica que está acontecendo no cérebro desses médiuns. E dá um monte de gráficos iguais a esse aqui. Isso aqui é só uma sessão. São 4 sessões iguais a essa. E durante todo o processo. Então, o que a gente está medindo aqui? A atividade elétrica dos neurônios. Se eu medir no coração, vai dar o eletrocardiograma. É a mesma coisa. Lembra que eu falei que músculo também é excitável? É a mesma coisa. Então, você coloca os eletrodos no peito do paciente e você percebe as alterações do campo eletromagnético e isso vira um gráfico. E você, através do gráfico, você consegue avaliar a atividade elétrica do coração do paciente. O eletroencefalograma é a mesma coisa, só que no cérebro. Tá? Então, se tiver um circuito neuronal funcionando no cérebro, esse gráfico vai aparecer assim com essas ondas que a gente chama, que vai subindo e descendo. Se a pessoa morre, né, aparece sempre no filme, no IAR, aparece sempre, né, a pessoa morre, o eletrocardiograma fica reto. O que significa? Significa que não tem mais atividade elétrica, o coração não está funcionando. Então, se eu for fazer o eletroencefalograma de uma pessoa que está morta, eu vou ter todas essas linhas retinhas, todas elas, de todas as sessões. Tá? Muito bem. Então, o eletroencefalograma isoelétrico, que é isso que a gente falou, né, aquele retinho, ele vai aparecer quando o cérebro parar de funcionar. Quando que ele parar de funcionar? Depois de 10 segundos sem oxigênio. 10 segundos sem oxigênio. Então, se você tiver uma parada cardiorrespiratória, depois de 10 segundos, o seu cérebro não está mais funcionando. Se eu fizer o eletroencefalograma, as linhazinhas estão todas retinhas lá. Tá bom? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Aqui eu coloquei, é só para dizer que eu não sou mentiroso. São as referências bibliográficas. Se alguém quiser depois, está disponível. Então, por que o eletroencefalograma fica elétrico? Porque não tem potencial de ação, que significa que não tem atividade elétrica no cérebro. Como o cérebro é o responsável pela nossa consciência, pela nossa memória e pela nossa percepção do meio, se não tiver funcionando nenhuma parte do eletroencefalograma, significa que eu não tenho função cortical. O que é isso? A parte mais externa do nosso cérebro. O tronco encefálico, que é a parte que fica mais embaixo na cabeça, esse tem que estar funcionando, porque quando ele para, não volta mais. Aí não é EQM, é uma EM. Só que essa parte, que é o tronco encefálico, ele não aparece no eletroencefalograma. O eletroencefalograma mede só a parte do córtex, tá certo? Bom, isso daí fura tudo? Não, não fura nada, porque é no córtex que acontecem essas coisas. Perceber o que está acontecendo, enxergar, ouvir, né? Guardar memória da experiência, tudo isso você faz com o seu córtex. Então, se o córtex não está funcionando, você não tem cognição, você não percebe nada do que está ao seu redor e não consegue elaborar pensamentos nem ideias. Tá certo? Não com o seu cérebro, pelo menos. Tá? Se você acredita que a mente é uma secreção do cérebro, nessa condição em que o eletroencefalograma está isoelétrico, que as linhas estão chatas, não dá para admitir nenhum tipo de percepção sensorial. Muito menos capacidade de guardar memória, muito menos a capacidade de elaborar pensamentos complexos. Deu para entender isso daí? Essa é a parte mais chatinha da história. Bom, alguns casos relatados, casos que ficaram famosos. Uma jovem monitorizada durante uma cirurgia neurológica. Essa jovem era famosa porque ela era uma grande cantora inglesa. Ela tinha um aneurisma num local que era impossível de ser acessado, porque era muito no meio do cérebro. Aí, os médicos fizeram uma cirurgia experimental nela, uma cirurgia revolucionária. Eles provocaram um coma
medicamentoso, e aí fizeram ela morrer e resfriaram o corpo dela, ela ficou congelada. Com o corpo congelado e ela parada, eles conseguiram mais tempo para entrar no cérebro dela, fazer a cirurgia e sair e reanimar ela. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Mas como era uma experiência, foi tudo gravado, monitorizado e tudo certinho. Então eles colocaram os eletrodos, que a gente coloca aqui em cima da cabeça dos médios, com uma colinha que meleca todo o cabelo deles. Lá não, eles colocavam direto no cérebro, porque o crânio estava aberto para fazer a cirurgia. E ela estava isoelétrica. No caso aqui, até o tronco encefálico estava isoelétrico, porque ela estava congelada. Os ouvidos tampados com monitores e a cirurgia sendo gravada, filmada. Bom, ela voltou e depois da cirurgia ela se recuperou, ficou bem. Ela contou que ela estava lá assistindo a cirurgia. E ela não só fez isso, como ela escreveu os diálogos que o cirurgião teve com o auxiliar. Quando o cirurgião leu, ele falou, não, eu não falei isso. E aí quando eles foram ver no filme, ele tinha falado exatamente o que ela tinha escrito. Ele tinha esquecido, ela não. Né? Então, durante todo o processo, ela ficou na sala, depois ela ficou flutuando na sala, depois ela saiu da sala e foi percorrer o hospital, e ela descreve o que estava acontecendo na cafeteria do hospital, na hora em que ela estava com morte clínica, porque o coração dela estava parado, o cérebro dela estava parado. E aí? Como é que a gente explica? Né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, quem conhece, ela conhece das fases da morte, do morrer, né? Ela é a mãe da tanatologia. Ela estudou EQM e ela estudou um paciente que era cego de nascença, teve uma EQM, e ele descreve o que aconteceu na sala enquanto ele estava sendo atendido, inclusive dando a cor da roupa das pessoas que estavam dentro da sala. Como é que ele ia saber a cor da roupa se ele nunca viu uma cor? Né? E como é que ele ia descrever o que estava acontecendo na sala se ele era cego de nascença? Obviamente ele não estava vendo com os olhos nem com o cérebro dele. Né? Então como é que a gente vai explicar a consciência diante disso? Se o cérebro não está funcionando e ainda assim eu tenho consciência. Esse é um tiro no peito do materialismo. Uma teoria que em neurofisiologia ainda é a teoria considerada vigente, que é a chamada teoria monista, ou seja, só existe uma coisa, a matéria, o cérebro. E esse cérebro, ele secreta a mente como o fígado secreta a bile. Não é? Essa teoria ela não se sustenta mais frente às evidências científicas que nós temos hoje. As evidências científicas hoje estão falando da dualidade cérebro-mente, ou seja, a mente é a mente e o cérebro é o cérebro. E a mente se manifesta através do cérebro. Não é o cérebro que produz a mente. E cada vez mais neurocientistas estão se aproximando e adotando essa teoria. Aí, às vezes, alguém pergunta assim, mas por que não se ensina isso na faculdade de medicina? O Dr. Mário Borregar, ele falou no livro dele, ele explica que uma vez que alguma nova tecnologia seja confirmada nos laboratórios científicos, se ela vai contra alguma coisa que já está em uso, ela demora 17 anos para chegar na prática médica, na prática clínica. Isso por uma série de fatores, até que levam em consideração a segurança, né, de você deixar de usar uma coisa que você sabe como funciona para usar uma coisa nova. Tá? Mas eu posso dizer para vocês, de tudo que eu tenho lido, de todos os artigos que têm sido publicados, que isso já não é uma dúvida para os neurocientistas. Né? A mente não é uma secreção do cérebro. Ela existe independente do cérebro. Né? Então, se eu tenho tudo isso com o cérebro sem funcionar, eu preciso explicar a consciência, a memória e a percepção. E a única coisa que explica é a teoria da dualidade cérebro-mente. As conclusões neurofisiológicas, né? O que o neurocientista conclui a partir disso? Que se existe atividade mental sem atividade cerebral, então a mente não é produto do cérebro, mas algo que se manifesta através dele. E aí a gente tem chamado isso na faculdade de metasistema. Né? Se eu chegar lá na faculdade e falar assim, isso é o espírito, todo mundo fala, ei, lá vem o cara, todo mundo sabe que o Décio é espírita, ele é religioso, fanático. Mas se eu chego e falar assim, não, é um metasistema, você fala, muito bem.
né? Então, tudo uma questão de nomenclatura, né? Em vez de chamar de perispírito, eu chamo de campo biomórfico. Todo mundo fica maravilhado. Pô, campo biomórfico, esse cara é inteligente. Né? Se falar perispírito, fala isso é coisa de espírita. Né? É reencarnação. Reencarnação não pode. Eu escrevi um artigo para um livro da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sempre conto essa história. E eu mandei o artigo, aliás, faz 5 anos, porque eu refiz o título aqui em Campo Grande. Aí eles me mandaram de volta pedindo desculpas que eles não podiam aceitar o capítulo. Chamava Reencarnação como Lei Biológica, que era o capítulo que eu ia escrever do livro que eu escrevi. Aí eles falaram que não podia porque a reencarnação era um dogma do espiritismo. Depois que eu parei de convulsionar, porque primeiro que o espiritismo não tem dogma, e segundo que a reencarnação não é um dogma do espiritismo, aí eu peguei e pensei, lembrei do Dr. Hernani Guimarães Andrade, e ele chamava a reencarnação de palingenesia. Aí vai. Aí eu peguei o capítulo, apaguei só o título, e pus palingenesia, mandei, está publicado. Está publicado. Então, é tudo uma questão de como se expressar. Portanto, metasistema é a mente, ou o espírito, ou a alma, ou o eu, psique. Vamos lá, dar o nome que você quiser. Fica ao gosto do freguês. Se a consciência, a vida. Mesmo sem um corpo físico. O que nos faz pensar que o corpo é que depende da consciência para existir. E se você pegar a doutora Amit Goswami, que é um físico quântico, ele vai falar que o cérebro é um colapso quântico da mente. Portanto, ele não pode colapsar quanticamente o cérebro. Quem colapsa é a inteligência, que é a alma ou o espírito. Bom, esse argumento aqui eu usei com o Dr. Melvin Morse quando ele falou para mim que não precisava da reencarnação para explicar nada. E eu falei assim para ele, professor, se não por motivos filosóficos, por motivos biológicos. Ele falou assim, como assim? Aí eu trouxe esse pensamento que eu desenvolvi no livro, mas que basicamente o Dr. Ian Stevenson usava isso aqui, com outras palavras. Então, a vida precede o organismo físico material. Por isso, ela não cabe numa definição materialista, né? Tanto que não tem definição de vida em biologia. Se a vida precede o organismo físico, não depende dele para existir. Ela já existia antes. Se não depende dele, continua existindo após o final do corpo físico. Certo? Muito bem. Se ela se associou à matéria uma vez, é uma propriedade que ela tem. Então, ela vai poder fazer isso de novo. E eu falei para ele, contesta aí, professor. Ele deu uma risada, né? Ele pareceu... Dava umas risadas escandalosas, dá ainda, né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim... Ele ia vir para o Brasil, para o Mednesp. Ele falou assim, você vai estar lá no congresso no Brasil? Vou sim, professor. Eu te respondo lá. E não me respondeu. Para azar dele, ele estava autografando o livro dele e eu sentei que eu estava lançando um dos meus livros, nem lembro qual foi. E eu sentei do lado dele, eu olhava para ele, ele olhava para o outro lado. Eu olhava para ele, ele olhava para o outro lado. Aí eu bati no ombro dele assim, professor, o senhor lembra de mim? Lá de Washington. Eu estou esperando a sua resposta. Ele deu uma risada grande e falou assim, ainda não tenho, ainda não tenho. Então, na verdade, é que é uma questão de não querer, não é uma questão de não poder. Né? E isso daí é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente acredita no que a gente quer acreditar. E ponto final. Então, esse é o Dr. Ian Stevenson, que estudou mais de 40 anos a reencarnação, escreveu um livro com 2 volumes, 2.100 páginas sobre o assunto. Ele provou por A mais B. Depois do Dr. Ian Stevenson, não precisava mais nada para provar que a reencarnação existe e é uma lei biológica, né? E ele escreve assim no livro dele, a mente é independente do corpo físico, sobrevive à morte e à associação com o mesmo, para em algum momento posterior voltar a associar-se ao novo corpo físico. Né? Então, a reencarnação é uma lei biológica. A gente pode estudar as implicações morais que ela tem, é isso que o Espiritismo faz. Mas ela é uma lei biológica. Né? Ela rege a evolução dos seres. Né? Pelo menos nesse plano aqui que nós estamos. Aí, para variar, veja, em fevereiro de 2007, com esse título, A Força da Fé, traz um artigo que discute a fé, né? E eles, num quadro na página 82, eles colocam assim, mitos do além explicados pela ciência. A EQM como experiência que alimenta mitos. Falei, opa, tem alguma coisa que eu perdi e não estou sabendo. E aí eles vão lá. A sensação de flutuar fora do corpo, Dr. Olaf Blake,
lá de Genebra, na Suíça. O estímulo do giro angular direito do lobo parietal provoca a sensação de flutuar fora do corpo. Por quê? O giro angular direito do lobo parietal dá a percepção de espaço do corpo. Eu pergunto para o Dr. Olaf. Não pergunto porque ele não vai ouvir. Se eu mandar um e-mail, ele não vai responder. Mas eu perguntaria. Se o cérebro não está funcionando, como é que eu vou estimular o giro angular? Não está funcionando, está parado. Como é que ele vai me gerar essa... Vocês já ouviram falar do capacete de Deus? Falaram assim, agora a gente já sabe o que é mediunidade. Coloca um capacete, o capacete gera um monte de campos eletromagnéticos e a pessoa tem sensação da presença de espíritos e tal. É a mesma coisa. A pessoa não está tendo mediunidade. Eu estou usando um artefato que está provocando o estímulo cerebral nela, que é o mesmo provocado quando o médium está em transe. Qual é a diferença entre as duas experiências? O médium recebe uma mensagem que tem começo, meio, fim, conteúdo, lógica. E quando você põe o capacete, você só viaja. É igual quando você usa o LSD, mescalina. Você viaja, você desdobra. Só que você não tem uma mensagem ordenada, você alucina. Você tem experiências sortidas. Não é uma coisa ordenada, racional e lógica, né? Essa é a grande diferença. E como é que a gente explica a percepção de ações que ocorrem durante a EQM? Como no caso dos estudos do Dr. Peter Fenwick e da Dr. Elizabeth Kubler-Ross, ou seja, aquela do cego. Ou o Dr. Peter Fenwick, que ele coloca, até hoje ele ainda tem esse trabalho, ele troca símbolos na parte de cima dos aparelhos que ficam no pronto-socorro. E esses símbolos a pessoa só pode ver se ela estiver no teto. Qualquer outro lugar da sala não consegue ver. E quando as pessoas tinham parada, ele entrevistava essas pessoas e perguntava se elas tinham tido EQM. As pessoas que tiveram EQM, que tiveram a sensação de flutuar fora do corpo, elas descreviam os símbolos. Elas até falavam assim, eu achei estranho alguém ter pintado um X vermelho do lado esquerdo naquele aparelhinho. E tinha uma bola verde que estava não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. As pessoas descreviam direitinho os símbolos que estavam no topo dos aparelhos do pronto-socorro. O Dr. Peter Fenwick é uma pessoa muito especial também. Ele é um psiquiatra e ele trabalhava com as crianças molestadas sexualmente, lá em Londres, na Inglaterra. E eu assisti uma palestra dele que chamava Spiritist Attachment. É o espírito ligado. E na palestra ele conta o seguinte, que num determinado momento do trabalho dele, ele percebeu que quem estava falando não era a criança. Era uma outra pessoa, uma outra entidade, que falava através da pessoa. E aí ele chegou à conclusão que ele só conseguiria tratar a criança se ele tratasse essa outra pessoa primeiro. Então ele primeiro fazia terapia com o obsessor, quando ele dava alta para o obsessor, aí ele ia cuidar da criança. E ele nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec na vida dele. Aliás, a doutora Marlene trouxe ele para o Brasil, e ele ficou assistindo as palestras dos brasileiros, com um tradutor do lado dele, uma pessoa que ficava traduzindo, e no final ele falou assim, onde estão os artigos do Dr. André Luiz que eu nunca achei? Onde está publicado esses artigos do Dr. André Luiz? A partir do Dr. Peter Fenwick, os livros de André Luiz começaram a ser traduzidos para o inglês, e ele hoje conhece mais a obra de André Luiz que muitos espíritos brasileiros que eu conheço. Aliás, que a maioria, né? Porque ele realmente é um estudioso do assunto. Sentir a presença de espíritos, a mesma coisa, Dr. Olaf Blake. 45 artigos tentando explicar essas experiências paranormais. Falta de oxigenação no cérebro do giro angular, de novo, provocando distorção da percepção. Já expliquei isso, né? Mas todos os estudos do Dr. Blake foram realizados com pacientes acordados, conscientes. E aí ele faz a correlação como se fosse igual o cara que está morto lá, com o cérebro que não está funcionando. Não dá para aceitar. A doutora Susan Blackmore, uma inglesa de Bristol, diz que a falta de oxigênio no cérebro faz com que as células responsáveis pela visão central da retina, que são mais numerosas, dê a sensação de luz. E isso dá a sensação de um túnel. E aí ela explica o túnel. Bom, LSD e mescalina podem produzir o mesmo efeito. Podem mesmo. Isso pode acontecer. A minha pergunta se todo mundo visse o túnel quando está acordando da parada, aí eu concordo com a explicação dela.
Mas, geralmente, esses pacientes contam que essa experiência aconteceu durante o período da EQM, enquanto ele estava com parada cardiorrespiratória, né? Então, como é que a gente vai falar sobre isso? Não é correspondente. E as experiências com droga, como eu já falei, não mantém coerência. Quem mostrou isso foi o Dr. Pim van Lommel, no trabalho dele da The Lancet. Depois eles colocam lá, o corpo paralisado ao despertar. Eu nem coloquei isso, porque isso não é fator de EQM. Não tem nada a ver com EQM. Né? Isso pode ser relacionado com catalepsia, desdobramento. Tem muita gente que faz viagem astral e que depois que volta não encaixa direito o perispírito e não consegue se mexer por um período de tempo. Eu já ouvi vários relatos sobre isso. Não tem nada a ver com EQM. É um outro fenômeno e por isso eu nem vou discutir. E a recapitulação. O Dr. Renato Sabatini, da Universidade da Unicamp, aqui no Brasil, diz que são alucinações, assim como encontro de parentes mortos ou figuras religiosas. Hipóxia gerando dissociação neural. O quadro, o transe mediúnico é um quadro dissociativo. Só que é um quadro dissociativo não patológico. O psiquiatra vai te dizer isso, vai te explicar isso daí. Né? Então, você se dissocia. Você não é mais só você, a sua identidade. Você apresenta uma segunda identidade. Isso é a mediunidade. Só que a diferença é que o quadro dissociativo patológico, você perde a noção da realidade quando isso acontece. Você não sabe quem você é. E o médium sabe quem ele é e quem ele não é. Ele empresta o que ele está experimentando com o corpo, com o cérebro dele, mas para o espírito comunicante. Mas ele sabe que aquilo não é dele. Né? Ele sabe que não é dele. Então, essa hipóxia, ela pode mesmo gerar dissociação neural, mas isso também não é comparável com a EQM. Porque em EQM, o cérebro não está com hipóxia, está com anóxia, não tem oxigênio. E ele não está funcionando. Então, eu não posso ter esse quadro dissociativo sem atividade cortical. Porque o quadro dissociativo é um quadro cognitivo também. E isso não se justifica. Então, as alucinações são percepções não dotadas de coerência, as lembranças deveriam ocorrer antes da parada, e os experientes não confirmam esse dado, né? E não explica a cognição e memória durante a parada cardiorrespiratória. Bom, vocês já ouviram falar do leito de Procusta? Procusta é da mitologia grega, e ele era uma figura que ficava na estrada de Eleusis, escondido. E quando passava algum viajante, ele capturava esse viajante e levava para a caverna de Procusta. E lá na caverna dele ele tinha um leito de Procusta, que era um leito de ferro. E aí ele colocava a vítima sobre o leito. Se tivesse uma estatura avantajada como a minha, ia sobrar leito e faltar vítima. Aí ele esticava a vítima até a vítima ficar do tamanho do leito. Se ele fosse pequenininho, que nem o Roberto, ia sobrar a perna no leito. Ele pegava o machado e cortava a perna para ficar do tamanho. Eu não sei o que é pior. Então, esse daí é o mito de Procusta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é exatamente isso que esses cientistas estão fazendo. Eles estão tentando adaptar o fato à explicação, em vez de explicar o fato. Está diante de um fato, de uma coisa comprovada cientificamente. O que a gente tem que fazer diante disso? Explicar. Vamos levantar teoria. Se você não concorda, vamos tentar mostrar cientificamente que isso não é verdade. Mas dentro das mesmas condições e usando o mesmo rigor científico que se usou durante toda a história da humanidade e da ciência, que nos trouxe onde nós estamos hoje. Com esse nível de excelência, de tecnologia e de avanço. Quer dizer, a gente não pode simplesmente virar as costas porque a gente diz que não acredita. Porque o cientista, ele deve ser aquela pessoa que pode até desconfiar das hipóteses, mas ele não pode negá-las antes de prová-las, antes de experimentá-las. Não é? E é isso que está acontecendo hoje. A gente está passando por um momento em que os cientistas estão sendo dogmáticos. E eles jogam tudo nas costas da chamada religião. Tá, a religião como instituição fez muita bobagem. Né? A religião como instituição não defendeu ou não defende nem os seus princípios iniciais. Tanto que Jesus teve que mandar a terceira revelação
para limpar o passado. É o cristianismo redivivo, não é? E olha que nós estamos distorcendo de novo, hein? Nós estamos distorcendo de novo. Isso aí a gente fala outro dia. A gente vai para o divã, pega uma psicóloga, para a gente tratar isso, porque nós estamos, de novo, fazendo as mesmas bobagens que a gente fez todas as vezes que ele trouxe a mensagem para a gente. Né? E aí a gente é espírita, mas no final a gente se comporta exatamente igual como a gente se comportou durante todas essas encarnações que a gente vem desde Jesus para cá. Né? Então, a gente precisa parar com isso. Diante da evidência, vamos buscar as hipóteses plausíveis, razoáveis, e vamos tentar estudá-las. Né? O resto é preconceito. Preconceito é medo de mudança. O medo de mudança é insegurança. O Allan Kardec falou que a gente não podia ter medo de ficar frente a frente com a verdade, com a ciência. E que se a ciência provasse alguma coisa que o espiritismo não aceitava, que o espiritismo tinha que mudar. E ele falou isso não é porque ele achava que o espiritismo estava errado, é porque ele tinha certeza que estava certo. E que a gente não precisa ter medo de enfrentar a verdade. Porque se a gente não souber explicar aqui, ali na frente vai saber. Porque quando o Chico psicografou o André Luiz há 60 anos atrás, 90% do que o André Luiz escreveu parecia bobagem. E hoje a gente sabe que é tudo verdade. É tudo verdade. Né? E é outra coisa que a gente tem feito. A gente está esfregando na cara deles isso. Né? Escrevemos um artigo que foi publicado na Neuroendocrinology, falando tudo que o André Luiz escreveu sobre a glândula pineal há 60 anos atrás, e que só agora, nos últimos 5 anos, foi provado que é verdade. E aí, no final, na conclusão, a gente pergunta, como a gente vai explicar isso? Foi coincidência? Ele era um grande cientista e que, mesmo sem livro e sem o conhecimento, ele teve a premonição de tudo que tinha acontecendo. Então, se ele teve essa premonição, o que é premonição? Né? Ou a gente vai acreditar em mediunidade e na comunicação de espíritos superiores? E o artigo foi publicado. Quando mandou para lá, eu estava trucando, que não ia sair. 11 páginas falando de espiritismo e saiu às 11. Então lá. Né? Então, a gente está vivendo uma mudança. E quem está trazendo essa mudança, gente, não é o espiritismo. Deixa eu falar para vocês. É a ciência. Porque a ciência fala mais forte do que qualquer tipo de filosofia. A filosofia move a ciência prova. E o que nós estamos vendo é a ciência provar. Qual é a importância do espiritismo, na minha opinião? É que a gente pousa de inteligente. Porque o André Luiz já cantou a bola 60 anos atrás. Aí a gente vai lá para a Europa, vai no congresso na Alemanha, na Inglaterra, e fala aquilo. Eles ficam de boca aberta. Não, como é que esse cara pensou isso? Eu não pensei. Eu só estou repassando as informações do André Luiz. E quando a gente fala que isso foi escrito há 60 anos, por uma pessoa que não tinha o 2º grau completo, eles acham que você está de brincadeira. Então, a vantagem é essa. A gente está com a faca e o queijo na mão. Né? Aí agora, a nossa obrigação é mostrar, é publicar, é divulgar. E é isso que a gente tem feito. Né? Então, a doutora Susan Blackmore, doutor Laf Blake, doutor Renato Sabatini estão de um lado. E do outro, a gente tem outros tantos, e mais os que ainda eu não citei aqui, que são centenas de cientistas que estavam, alguns estudando EQM, nem estão estudando mais, porque não tem mais o que estudar da EQM. Agora, como disse o Dr. Pivão para mim, eu quero saber onde está o cérebro, onde está a mente. Eu quero saber onde está esta memória que não está no cérebro. É isso que eu quero saber. E o que ele está estudando? Física quântica. Né? Está estudando física quântica. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido o que é a EQM, o que ela significa, né, como descoberta e desenvolvimento científico, né? E dizer que esse livro, na verdade, ele não é sobre EQM, mas eu usei a EQM para conseguir falar sobre outras coisas que eu queria falar. Sobre o aborto, sobre a relação dos pais com os filhos, sobre a relação do marido com a esposa, sobre coisas que eu fui aprendendo com o Espiritismo e com a vida. E aí eu tinha algumas páginas psicografadas no centro de Santos,
e que eu achei que elas mereciam ser publicadas. E aí cada página virou um capítulo. E para eu conseguir juntar tudo, eu criei um personagem, que é médico não por acaso, porque para mim era mais fácil falar da realidade do médico, porque eu passei mais tempo encarnado nessa encarnação como médico do que qualquer outra coisa. E aí eu usei ele tendo uma parada e uma EQM. O livro começa assim, e aí eu vou desenvolvendo, nas lembranças, na recapitulação dele, eu vou desenvolvendo os temas. Então, é um livrinho para ler numa sentada, e eu espero que seja útil também, que vocês se divirtam ou se emocionem com ele, eu não sei. Tá? Muito obrigado.